Você sabe o que é taxa de conversão de vendas e qual a sua importância no dia a dia de um consultório? Se você tem dificuldade em compreender isso, eu convido você a assistir esse vídeo que eu produzi especialmente para você. Olá, meu amigo empreendedor da odontologia, minha amiga empreendedora da odontologia. Eu sou Fábio Akura, consultor de dentistas. E eu produzi esse vídeo aqui para você, para mostrar para você a importância de um indicador no teu consultório, que é a taxa de conversão de vendas. O que seria essa taxa de conversão de vendas? Na realidade, é uma fórmula matemática que ajuda você a identificar qual é a capacidade que você tem, que a tua equipe tem, em converter potenciais pacientes em pacientes de fato. Ou seja, a habilidade que você tem em converter orçamentos em vendas. E essa fórmula é muito simples da gente calcular. Vamos supor uma determinada situação. Em um determinado mês, você teve 10 pacientes, você atendeu 10 pacientes que foram até o seu consultório para fazer um orçamento. E desses 10, você conseguiu fechar 6 vendas. Você conseguiu assinar 6 contratos, 6 pacientes aceitaram o plano de tratamento. Nessa fórmula de taxa de conversão de vendas, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o número de pessoas que de fato fecharam o contrato com você, que no nosso exemplo foi 6 pessoas, e dividir pelo número de pessoas que você atendeu, pelo número de orçamentos que você fez naquele mesmo período, que no nosso exemplo foi 10. Então, 6 dividido por 10 nos mostra um índice de 0,6 ou 60%. No nosso exemplo, você teve uma taxa de conversão de 60%, não é? Ou uma capacidade de converter pacientes em 60%. De 10 pacientes que entraram, você converteu 6 em pacientes. Você fez 6 vendas, 60%. Essa taxa é importante, esse número é importante? Muito importante, muito importante. Por quê? Porque ele mostra para você a capacidade, a habilidade que você tem em vender. Porque o mais importante, e acho que isso é importante a gente identificar, a gente ressaltar, não é o número de pessoas, de pacientes que entram no seu consultório para fazer orçamento. Mais importante do que isso é o número de pessoas que se tornam pacientes, é o número de contratos que você fecha. Imagina um funil, não é? Um funil onde logicamente vai entrar muito mais pacientes para fazer orçamento do que aqueles que você efetivamente vai conseguir fechar contratos. É muito comum você não conseguir ter um sucesso de 100% por vários motivos. Não é? Agora, o importante é que esse índice seja relativamente alto. Não é? 60%, isso pode subir para 70%, para 80%. Indica que a cada 10 pessoas que fazem orçamento com você, 7 ou 8 pessoas se tornam pacientes. Então é importante, lógico, prospectar pacientes, atrair pacientes para dentro do teu consultório, não é? Agora, é importante também você converter esses orçamentos em vendas. Quanto maior for a tua capacidade, quanto mais alto for esse índice, significa que mais vendas você vai realizar. E se você tem um índice muito alto, é importante sim que à medida que vá entrando mais pacientes, que mais pacientes procurem a tua clínica para fazer orçamento, maior também vai ser o número de fechamentos de contratos. E o inverso é verdadeiro. Se você tem um baixo índice de conversão, você tem que atrair muito mais público, não é? E logicamente isso exige mais recurso, mais dinheiro, mais tempo. Então é importante que você acompanhe esse índice mês a mês. Faça isso a cada 30 dias. Assim que fechar o mês, levante o número de pacientes que você atendeu e que fez as avaliações e o número de pacientes que efetivamente converteram-se em pacientes. Aqueles que de fato fecharam o orçamento no teu consultório. E é importante acompanhar essa evolução e tentar fazer os ajustes necessários, não é?
Se você percebe que esse índice está baixo, o que é importante? Você verificar o teu processo de vendas. Não é? Verificar a maneira como você apresenta o plano de tratamento, verificar a maneira como você explica o caso clínico para o teu paciente, porque muitas vezes ele não está compreendendo qual é a situação dele, ou você está tendo dificuldade em negociar, em apresentar o orçamento, não é? Ou no fechamento de vendas. Ok? Acompanhe, analise e faça os ajustes necessários. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou dessa dica, eu vou pedir para você curtir aqui no meu canal do YouTube, para você dar um joinha aqui no meu Facebook, na minha fanpage, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis e que seja útil no dia a dia e na evolução dos empreendedores da odontologia. Um grande abraço para você, a gente se encontra em breve.